Títulos públicos são títulos emitidos pelo Tesouro para financiar a dívida pública federal. Então, o Brasil é um país que costuma gastar mais do que arrecada. E quem gasta mais do que arrecada se financia de alguma forma. Como é que o Brasil, então, se financia? Ele não vai pegar dinheiro no cheque especial, ele não vai para o cartão de crédito, ele vai emitir títulos. Títulos são promessas de pagamento. Eu empresto dinheiro ao governo brasileiro e o governo brasileiro me promete pagar aquela dívida. Então, existem várias formas de pagar essa dívida. Pagar com 2 anos, pagar com 10, pagar com 30 anos, pagar juros semestrais ou simplesmente pagar tudo ao final. E a forma como o governo vai pagar, como vai ser corrigida essa dívida, se vai ser juros pré-fixados, se vai ser pela inflação, vai me dizer que tipo de títulos públicos eu vou usar. Então, o formato de pagamento, o prazo, se vai pagar juros semestrais, como vai ser corrigido, isso tudo vai definir que tipo de título público eu vou investir. No passado, os títulos eram físicos, ou seja, eu comprava e levava para casa. Hoje não. Eu compro um título e ele fica registrado eletronicamente. A ferramenta que a gente usa para comprar e para vender, já que você pode revender títulos a qualquer momento, é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto permite que pessoas físicas, como eu ou você, invista emprestando dinheiro ao governo federal. E como é que são divididos os títulos públicos? A grosso modo, a gente tem as letras e as notas. Mais uma informação. Quando a gente investe, por exemplo, num fundo de renda fixa, em média, 90% ou mais dos títulos que estão dentro da carteira são títulos públicos. Então, quando você tem um plano de aposentadoria na empresa, quando você investe no banco em renda fixa, você está principalmente emprestando dinheiro ao governo federal. Se você abrir a descrição da carteira do fundo que você investe, seja ele um fundo de curto prazo, um fundo DI e um fundo de renda fixa, você vai ver que a maior parte que está ali dentro é título público federal. Tem alguns títulos privados, mas a grande maioria, 90%, 95%, depende do perfil do fundo, são títulos públicos. Então vamos lá, os títulos públicos federais são classificados em letras ou notas. Quando se criou essa nomenclatura, as letras eram títulos sem cupom e continuam ainda sendo títulos sem cupom. O que é o cupom? Antes de se inventar o registro eletrônico, as pessoas compravam os títulos públicos e, na hora de receber os juros, destacavam ali os cupons na lateral do título. Por exemplo, o primeiro cupom, pagamento de juros para 6 meses, segundo cupom, pagamento de juros para 12 meses e assim por diante. Então, os cupons ficaram conhecidos aí como os juros periódicos. As letras são títulos sem cupom. Você investe, não recebe juros daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano. Vamos supor que o vencimento seja daqui a 3 anos. Você recebe o valor inteiro corrigido na hora do resgate. Enquanto que as notas eram títulos que pagavam cupons a cada semestre e ainda continuam sendo. Eu vou explicar depois que tem uma exceção. Então você investe e fica recebendo juros. É bom quem está naquela fase já de usar os recursos e não de acumular. Você investiu e a cada 6 meses você vai receber os juros que vão bancar ali suas despesas como se fosse uma espécie de pagamento de aposentadoria. Para comprar títulos públicos, sejam letras ou notas, eu, pessoa física, eu uso uma ferramenta chamada Tesouro Direto, cai até na prova. É uma plataforma eletrônica que permite que nós, eu, você, pessoa física, compre títulos públicos diretamente. E o Tesouro Direto permite também a venda. Eu não preciso carregar o título daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou mesmo 20 anos, como tem títulos aí com vencimento com esse prazo. Eu posso, quando eu quiser, vender, revender, na verdade, o título ao Tesouro Direto, ao governo federal, através da ferramenta. Então, guardem aí o nome da ferramenta Tesouro Direto. Voltando aí para a parte de letras, né, aqueles títulos que não pagam cupom, eu tenho 2 tipos. As letras do Tesouro Nacional, LTN, que hoje em dia também são conhecidas como Tesouro Pré-fixado. É um título que quando você paga, você já sabe quanto vai receber. Na verdade, as letras têm valor de fácil, valor de resgate de R$1.000. Se eu compro uma letra por R$800 hoje, no vencimento dela, daqui a 1 ano, 2, sei lá, eu vou receber
o valor inteiro, que é R$1.000. Então eu sempre compro uma letra do Tesouro Nacional ou Tesouro Prefixado com deságio. Existe até um método prático para separar os tipos de letras. Tem uma letra do Tesouro Nacional, que é essa pré, e tem uma letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Pós, ou Tesouro Selic, como atualmente é conhecida. Quando o T vem antes, é pré. Quando o T vem depois, é pós. LTN, portanto, é um título pré, e LFT é um título pós. A LTN é um título que você já sabe quanto vai receber no final. Você vai receber R$1.000, pode comprar inclusive frações, 1/10 desse título e tal, né? A partir de R$50 você pode comprar já uma fração do título, mas você sempre compra com deságio. E a LFT é um título que é corrigido pela taxa de juros do governo. É um título pós-fixado. É uma letra, ou seja, não tem cupom, e que é corrigida pela taxa de juros do governo, que é a taxa Selic. Então, a LFT, letra financeira do Tesouro, é reajustada pela taxa Selic Over e, por incrível que pareça, é um título menos arriscado do que o título prefixado, do que a LTN. Então, o título mais seguro que existe é a LFT, que é o título público corrigido pela taxa Selic. A taxa de juros do governo é o menos volátil de todos. Então, até agora, a gente viu títulos públicos, a ferramenta que compra, que é o Tesouro Direto, o que são letras, o que são notas, a grande diferença entre letras e notas, e os dois tipos de letras, a LTN, que é prefixada, e a LFT, que é pós-fixada com base na taxa Selic Over. Agora a gente vai ver as notas do Tesouro Nacional.